Olá, muito bom dia a você, amigo internauta que acompanha a programação da Band Triângulo, você que acompanhou agora há pouco o Minas Urgente, primeira edição com o Ricardo Martins. Nós estamos aqui agora ao vivo dos estúdios da Band, eu vou conversar com o nosso advogado do quadro Direito do Povo. Então mande a sua pergunta, mande a sua sugestão, seja pelo Band Zap, ou também você pode comentar aqui no nosso vídeo. Nós faremos a leitura do seu comentário e, na medida do possível, esclarecendo as suas dúvidas. Muitas dúvidas chegando aqui neste momento, advogado. Olha só, eu vou falar aqui agora, a moça não disse o nome. Oi, bom dia, sou de Uberaba, não quero me identificar. Meu avô, uns 50 anos atrás, comprou um terreno de umas freiras e, com o passar do tempo, a Coagra veio e começou a regularizar. Aí, quando eles passaram fazendo a regularização, quem deu o nome foi uma senhora que morava com ele na época, ou seja, não foi ele, foi a companheira. O que quero saber é como eu faço para regularizar a parte que ele deu em vida para minha mãe, pois os filhos dela nunca pegaram, não pagaram nem sequer o IPTU, ou seja, pelo que ela disse aqui, a companheira tomou posse do terreno, colocou no nome dela, sendo que nunca pagaram o IPTU, agora os filhos desse senhor querem saber como que eles fazem para poder ter direito desse terreno, ter a parte nesse terreno. Bom, primeiramente, aí, bom dia para a nossa amiga que aí nos acompanha. Bom, primeiramente é uma situação, temos que verificar como que está essa situação desse terreno no cartório de registro de imóveis. Em nome de quem ele está registrado, quem são os verdadeiros titulares, se essa transferência efetivamente ela foi realizada por escritura pública, porque aqui tem uma grande diferença. Se o terreno está realmente por escritura pública em nome, no caso aí do seu tio, não é isso? Então, de fato, ele é o real proprietário. O que não se confunde quando a pessoa tem um terreno, mas não está registrado no nome, que no caso ele é entre aspas, um posseiro, né? Nesse caso, ele tem que realmente entrar com uma ação, verificar se há algum processo de inventário, que antigamente esse terreno foi objeto de uma partilha de herança, e assim, se houve alguma irregularidade, deve-se habilitar nesse inventário para poder realizar essa partilha. Então é uma situação que primeiro tem que verificar a situação formal desse terreno, para depois ver qual medida judicial que pode ser tomada. Que aí nós temos vários ângulos, várias vertentes, várias medidas, que no caso aí podem ser aplicadas ao caso concreto. Então é importante que a nossa amiga que mandou a pergunta, que ela procure um advogado, veja essa situação com mais clareza, porque quando envolve inventário, é necessário a presença do advogado, não dá para fazer inventário sem advogado, e assim ele vai poder detectar onde que está, de repente, um vício que impactou esse terreno, e até para poder buscar esse direito para que os filhos eles possam, sim, herdar parte desse bem. Inclusive, esses dias, teve uma senhora que veio aqui na porta da emissora pedir nossa ajuda, né? Ela apresentou alguns documentos, a mãe havia acabado de falecer, e ela disse que os irmãos estavam querendo expulsá-la de casa, ela morava com a mãe, e eu perguntei para ela, vocês já deram início ao processo de inventário? Ela disse que não. Falei, então você precisa procurar um advogado, porque é preciso fazer isso. Perfeitamente. Inventário não tem como. Tem que procurar um advogado. E assim, até é bom deixar isso para você que nos acompanha, que as pessoas ficam preocupadas, tem que procurar um advogado, vou ter que desembolsar aqui algum valor de honorários. Tudo é muito relativo entre advogado e cliente. Em questões de inventário é muito comum que o advogado cobre ao final da ação. Então, de repente, vai partilhar aquele bem vai ser vendido, futuramente alienado, e o advogado, assim, ali vai fazer a separação da sua parte referente aos honorários. Mas, de fato, é necessário fazer isso mesmo. Nesse caso, a pessoa, quando ela não tem condições de arcar com a despesa de um advogado, ela pode recorrer a algum órgão do Estado para poder auxiliá-la? Pode. Existe, inclusive, a Defensoria Pública, que é o advogado que presta serviço para a coletividade, e o papel do defensor é justamente dar essa assistência para aquelas pessoas que não têm condições de repente, arcar com um advogado. A diferença é que a Defensoria Pública tem muitos processos. Então, talvez a pessoa não vai ter aquele atendimento que ela gostaria, mas é um pessoal muito competente, eles estão aí justamente para poder prestar essa assistência necessária para a população. Agora, uma outra dúvida que chega aqui sobre pensão alimentícia. Olha só, bom dia. Tenho uma dúvida. Já pago pensão para minha ex-mulher, agora vou ser pai de novo. Eu tenho que pagar a mesma quantia para minha ex ou devo pagar só a metade?
Toda pensão alimentícia, a pessoa não pode simplesmente ela pagar o quanto ela quer. Ela tem que pagar aquilo que foi determinado pela Justiça. Um instrumento processual a ser utilizado neste caso é entrar com uma revisão de pensão. Isto é, o juiz, no caso concreto, vai verificar a possibilidade do prestador de alimentos ele continuar prestando aquela quantidade, aquele valor de pensão, tendo em vista que ele vai constituir um novo matrimônio. Então, é possível sim que ele consiga diminuir o valor dessa pensão, mas não pode fazer de maneira deliberada. Você tem que procurar a Justiça, fazer isso no processo. Se deixar de pagar a pensão no valor conforme foi arbitrado pelo juízo, pode inclusive culminar em uma prisão civil. Agora, uma outra pergunta aqui sobre pensão também. Olha só, o pai que está desempregado deve ou não pagar pensão? Deve pagar pensão se assim estiver no processo, acordado perante a Justiça. Como falamos aqui agora há pouco, tudo tem que ser resolvido no processo. Estou desempregado, então já devo informar o juiz do processo de família que estou numa situação de desemprego, que não tenho condições de pagar a pensão, eu tenho que justificar perante a Justiça através do processo. Se então não fizer dessa maneira, pode resultar numa prisão civil. Tá certo. Outra dúvida aqui, ó. O pai ou a mãe que tem a guarda da criança, ele pode impedir o outro cônjuge, o ex, né, de visitar a criança? Em hipótese alguma. A guarda não necessariamente é uma proteção absoluta, resguardar a criança do afeto que ela deve ter com os outros entes queridos. Não só do pai, mas dos avós, de ninguém. Todos devem ter acesso à criança. Inclusive, essa atitude pode culminar em um instituto civil consagrado na doutrina, na jurisprudência, chamado alienação parental. E quem incorre em alienação parental pode, inclusive, perder a guarda da criança. Tá certo. Tem um pessoal também ligado na situação política do nosso país, depois dessa notícia que estourou ontem à noite aí, envolvendo o presidente Michel Temer. Eles querem saber, caso o presidente seja deposto, seja impeachmentado, quem assume o comando do país? Bom, nesse caso em comento, vamos ter uma vacância do cargo. Quem, a priori, estaria assumindo seria o presidente da Câmara. E ele teria o prazo de 90 dias para poder convocar eleições indiretas. Ou seja, em um dos parlamentares será eleito para poder exercer um mandato tampão até o final de 2018. Então, como se vê por aí, uma manifestação requerendo diretas já, essa diretas já é inconstitucional. Não vai haver eleição pelo voto, pelo sufrágio universal, caso o presidente Temer ele sofra um impedimento ou de repente ele venha renunciar. Então vai ser assim constituído o presidente da Câmara como ele assume o cargo interinamente, ele terá 90 dias para poder convocar a eleição e o eleito entre os parlamentares vai assumir o mandato tampão até a eleição de 2018. Tá certo. Então nesse caso aí é uma sucessão, nós temos o presidente, o vice e depois vem o presidente da Câmara. Agora, uma outra amiga, ele diz aqui o seguinte: estava marcado para mim uma consulta médica num posto público, não diz qual cidade é, também não diz o nome. Ele disse que chegou atrasado 2 horas, o médico não quis atender, não quis remarcar também. Ele teve que entrar na justiça com uma ação para poder garantir esse atendimento no hospital público e até agora, mesmo a justiça determinando, nada foi feito. O que ele pode fazer, mesmo sendo recorrido à justiça? Muito bem, a partir do momento que a justiça determina, a ordem ela tem que ser cumprida. Então, cabe ele manifestar nos autos, quem de repente, o advogado que pegou a ação, vai manifestar que houve um descumprimento de uma medida liminar deferida pelo juiz do caso concreto, e o juiz vai impor para esse hospital, atrelado ao poder público, o que nós chamamos de ASTRAN, que seria uma multa diária por descumprimento da decisão, sem prejuízo de uma condenação por ato atentatório à dignidade da justiça por não cumprir uma decisão judicial. Tem que ser resolvido no processo. Tá certo. Olha só, nós mostramos hoje no programa um caso de abandono a um animal, um cachorro foi abandonado. Nós fizemos aí a denúncia no Bandzap, chegou para a nossa equipe. E agora o telespectador quer saber aqui, caso essa pessoa ela seja identificada, ela sofre alguma penalidade, ela pode ser presa ou paga apenas multa? Presa não, mas multa sim. É possível que a pessoa pague multa, porque hoje você tem uma ampla proteção aos animais, ao direito ambiental como um todo, então no caso é formalizar uma denúncia. Essa pessoa vai pagar uma multa conforme o estabelecido no órgão competente. Tá certo.
Célia de Uberlândia, ela diz que compra frango e os pacotes fechados e embalagem com peso de 1 quilo. E mesmo assim, quando ela vai pagar, eles pesam e sempre dá mais. Isso é certo? É correto a princípio, sim. A princípio, sim. Se o preço já estiver etiquetado, tem que ser aquele preço. Necessariamente, se ela vai pesar, o fato dele estar congelado ou não, não há nenhum óbice legal para que pague o preço correto. Tá certo. Nós vamos encerrando por aqui, então, nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Às 11 horas da manhã eu volto aqui da redação da Band, hoje com o Guinei Bisneto. Ele vai comentar com a gente sobre o programa que ele vem apresentando aqui na Band, o DNA. E o advogado volta na semana que vem, ao vivo, aqui na terça-feira, logo após o Minas Urgente, primeira edição. Muito obrigado, senhor. Tenha um bom dia. Nós esperamos o senhor aqui na terça-feira novamente. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanha. Terça-feira estaremos juntos aqui. Eu aguardo você. No programa, às 7 da manhã e no Facebook. Exatamente. Minas Urgente. Tchau, pessoal. Obrigado.